Boa noite, meus amados irmãos. Eu quero também saudá-los nesta noite com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos deu, o dia do Senhor, um domingo abençoado por Deus. Louvamos a Deus pela escola dominical abençoada que nós tivemos na casa de Deus nessa manhã desse dia e também as demais atividades que nós realizamos na igreja e na obra do Senhor. Louvamos a Deus pela alegria de estarmos na casa dele nessa noite para esse culto de louvor, adoração ao Senhor. E agora nós vamos para a parte principal do culto, que é exatamente a ministração da palavra de Deus. E para isso demanda toda a atenção nossa para o que Deus pretende falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Então que possamos concentrar toda a nossa atenção. Se você tiver que sair do templo, que seja por extrema necessidade. Então vamos concentrar toda a nossa atenção na ministração da palavra de Deus nessa noite. O presbítero Elias já orou pela mensagem e nós vamos abrir o texto básico de primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 a 4. Primeira carta de João, parece que esse microfone está falhando. Estão ouvindo bem aí? Ok. Lembrando que nós estamos na segunda etapa dessa exposição das 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira carta. Lembrando que essas mensagens positivas são baseadas, primeiro, na palavra de Deus, mas também nos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, dessas 3 cartas de João. E nós vamos hoje, então, para a segunda mensagem. 1 João, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Meus amados irmãos, na primeira mensagem que nós trouxemos, nessa exposição dessas 3 cartas do apóstolo João, nós falamos sobre as provas da verdadeira fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vimos naquela mensagem 3 provas que realmente provam que nós somos verdadeiramente discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, nós falamos a respeito da prova doutrinária, que envolve a verdadeira fé em Jesus. Em segundo plano, nós falamos a respeito da prova social, que é a prova do amor que nós devemos tributar a Deus e ao nosso próximo também. E por fim, nós falamos sobre a prova moral, que é a prova da obediência a Deus, a coerência entre o crer e o viver a fé no Senhor Jesus Cristo. E essa primeira carta de João, ela não tem as características normais de uma carta convencional do Novo Testamento, como as demais cartas aqui do Novo Testamento. Na sua introdução a essa carta, ela não menciona o nome do seu autor. Essa primeira carta de João, ela não menciona o seu remetente, não menciona os seus destinatários, não há na introdução dessa carta uma saudação inicial, não há aqui uma bênção proferida pelo autor, o apóstolo João, não há uma origem nem destino dessa carta, e muito mais do que uma epístola, uma carta pequena, essa carta de 1 João, ela é na verdade um tratado teológico, especialmente sobre a pessoa e a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta, ela foi escrita provavelmente lá pelo ano 96 depois de Cristo, pelo próprio apóstolo João, lá na cidade de Éfeso, onde estava a igreja do Senhor Jesus, que ele pastoreava.
E a ausência do nome de João na introdução dessa carta pressupõe que ele já era uma pessoa muito conhecida pelos seus leitores, portanto era indispensável qualquer apresentação do autor na introdução dessa carta. Essa carta, essa primeira carta de João, ela é uma carta de um pastor conhecido das ovelhas, um pastor amado pelas suas ovelhas, que conhecia as suas ovelhas e amava também as suas ovelhas. Essa carta foi escrita por um pastor interessado em proteger as suas ovelhas das seduções do mundo pecaminoso da época, produzir a igreja, ou seja, proteger a igreja dos falsos profetas e também em ver as suas ovelhas firmes na fé em Cristo Jesus, no amor a Deus e na santidade de vida também. E o apóstolo João, o autor dessa carta, como um pai amoroso, naquela igreja que ele pastoreava, a igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor, lá no primeiro século da era cristã, ele considerava os seus leitores como se fossem não apenas as suas ovelhas, mas como fossem os seus filhos. E por essa razão, várias vezes aparece nessa carta a expressão filhinhos e amados. A igreja de Éfeso, à semelhança de outras igrejas lá da Ásia Menor e do próprio Império Romano, ou do restante do Império Romano, naquele primeiro século, era uma igreja assediada pelos falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos pastores, que assediavam a igreja, que negavam a pessoa e a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E então, em virtude dessa situação, do perigo que as igrejas passavam de serem enganadas pelos falsos mestres e substituir a verdade absoluta da palavra de Deus pelas mentiras do diabo, essa carta então, em virtude dessa situação, ela se reveste de um caráter de urgência e de um caráter decisivo. Por isso, então, que o apóstolo João, ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto e apresenta, então, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como a manifestação suprema de Deus. E aqui, então, na introdução dessa carta, no prólogo, no início dessa carta, verso 1 ao verso 4, nós temos aqui o apóstolo João apresentando a pessoa do Senhor Jesus Cristo como a manifestação suprema de Deus. E é sobre esse tema que eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com todos nesta noite. Jesus Cristo é a manifestação suprema de Deus. E olhando com carinho para esses 4 primeiros versos dessa carta, nós vamos encontrar aqui 4 verdades fundamentais para a nossa meditação diante desse tema. Jesus Cristo é a manifestação suprema de Deus. E a primeira verdade que encontramos aqui nesse texto sobre esse tema é sobre a preexistência de Jesus como o servo ou verbo de Deus. Verso 1 diz o texto: o que era desde o princípio e o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Meus irmãos, há um detalhe curioso e muito interessante aqui nesse versículo 1, quando João se refere ao Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo João não diz Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, mas ele escreve o que era. Ele não usa apenas um pronome demonstrativo, mas ele usa um pronome demonstrativo e um pronome relativo, porque a ideia que ele traz a respeito do Senhor Jesus Cristo aqui é a ideia ampla, a ideia abrangente sobre Jesus, porque o termo aqui, o que, no início do versículo 1, é uma referência à pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo, mas também à mensagem eterna do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele usa essa expressão o que, no início desse verso 1. Então, com isso, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas Deus. Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus Cristo é o Logos de Deus. É o Verbo de Deus. A palavra pré-existente e eterna de Deus.
E o próprio apóstolo João, autor dessa primeira carta, da segunda e da terceira, ele foi também o autor do Evangelho de João, aqui no Novo Testamento, e ele apresenta essa verdade sobre Jesus, o Logos, o Verbo de Deus também, na introdução do Evangelho que ele escreveu. Por isso você vê, lá em João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E aqui em 1 João, capítulo 1, verso 1, ele diz a respeito de Jesus como aquele que era desde o princípio, corroborando com a verdade que ele trouxe no início do seu evangelho a respeito de Jesus como Logos, como o Verbo de Deus. Mas aqui nós precisamos entender uma outra coisa fundamental nesse verso 1, porque João mostra a pessoa de Jesus se referindo também ao princípio aqui nessa primeira carta. E na língua grega do Novo Testamento, princípio significa fonte ou origem. E nós lemos no Evangelho de João, aqui na liturgia do culto, capítulo 1, versículo 15 lá do Evangelho, que o João Batista, o profeta, o precursor do Messias, ele testemunha a respeito do Senhor Jesus, e ele exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O Senhor Jesus Cristo existia antes de João Batista, o seu precursor, não por ordem de nascimento, porque João Batista nasceu primeiro que Jesus, 6 meses antes de Jesus, conforme Lucas capítulo 1. Então, o Senhor Jesus existia antes de João Batista, por ordem de existência mesmo. João Batista teve a sua origem na história. O Senhor Jesus Cristo teve a sua origem além da história. Ele veio lá da eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus revelando o Apocalipse ao próprio apóstolo João, que é o autor também do Apocalipse. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembrando que Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do vocabulário grego, do alfabeto grego, e que ilustram a eternidade do Senhor Jesus. Alfa e Ômega ensina para nós que Jesus Cristo, ele é o princípio e ele é o fim, ao mesmo tempo ele é eterno. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, diz a palavra de Deus. Mas talvez você esteja perguntando aí, ouvindo a palavra de Deus, por que é que o apóstolo João, ele enfatiza nesse início da carta a pré-existência e consequentemente a eternidade de Jesus como o Verbo de Deus? Por que é que ele faz isso? Por causa da influência dos falsos mestres gnósticos infiltrados na vida da igreja daquele primeiro século. E o gnosticismo era uma filosofia grega que surgiu lá no 4º século antes de Cristo, mas estava em plena atuação no primeiro século, infiltrada e também influenciando a igreja do Senhor Jesus. Os gnósticos, eles negavam que Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Para os gnósticos, Cristo e Jesus eram duas pessoas distintas, não era a mesma pessoa. O Cristo divino se encarnou no Jesus humano no seu nascimento. Essa era a ideia do gnosticismo. Mas o Cristo divino abandonou o Jesus humano quando ele foi crucificado, pregado na cruz. Então, para os gnósticos, quem morreu na cruz foi um homem, e não foi o Deus homem. E com isso, então, os gnósticos negavam tanto a plena encarnação do Verbo Jesus, quanto a obra expiatória do Deus homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, o Deus pré-existente e eterno, ele tem todo o poder e autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz: toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus homem que morreu na cruz por nós pecadores. Ele é o Criador de todo o universo, como João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele, por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus Criador, Ele é o Criador do universo, Ele é o governador de todas as coisas, conforme Paulo diz em Efésios 1, versículo 22, Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, Ele é antes de todas as coisas, Colossenses 1,17, nele reside toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses 1, verso 19. Então quem morreu na cruz não foi um ser humano, quem morreu na cruz foi o Deus eterno, o Deus homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos com isso a importância de pensarmos, à luz desse texto, no verbo de Deus, como sendo pré-existente, já existia na eternidade, Ele se encarnou, se fez homem aqui, o Deus eterno, o Deus homem, e que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, em favor da nossa salvação. Mas, em segundo lugar, Jesus Cristo, como sendo a manifestação suprema de Deus, Ele é humano. Nós precisamos pensar na humanidade do verbo de Deus. Versículo 1 ainda, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Cristo eterno, Ele adentrou no tempo e se manifestou a nós homens. O verbo pré-existente, eterno e divino, Ele se fez carne, Ele assumiu a natureza humana, Ele se fez homem, igual nós, não apenas na questão do pecado, mas Ele se tornou homem como nós, Ele se fez carne. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E então nesse versículo 1, João testemunha e os demais apóstolos que eles ouviram, o viram e o apalparam. Portanto, a audição, a visão, o tato, os 3 sentidos mais nobres da nossa vida humana testificaram e confirmaram a encarnação do Senhor Jesus Cristo, confirmando a humanidade do verbo de Deus. Lucas capítulo 24, do versículo 36 a 39, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo se apresenta novamente aos seus apóstolos como uma pessoa real, com um corpo físico real. Lucas capítulo 24, verso 36 a 39, falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Meus amados irmãos, paralelamente ao gnosticismo do primeiro século, havia outra corrente de pensamento filosófico chamado docetismo. E a palavra docetismo vem da língua grega, a palavra dokel, que significa parecer ou aparência. Para os docéticos, Jesus Cristo não se encarnou. Para eles, Jesus Cristo não se fez homem. O seu corpo físico era apenas uma aparência, e Jesus era apenas um espectro, era apenas um fantasma, Ele não tinha um corpo real, era o que ensinava os docéticos. Então, meus amados irmãos, se por um lado os gnósticos negavam a divindade de Jesus, os docéticos negavam a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, a encarnação do Senhor Jesus não foi aparente. Jesus foi concebido no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu lá em Belém da Judéia, Ele cresceu,
ele passou pela fase da infância, adolescência, fase adulta, ele viveu, ele sofreu, ele foi humilhado, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto ao céu e ele voltará. Todo esse processo envolve a encarnação do Verbo, o nascimento do Senhor Jesus. Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Os mestres gnósticos e os docéticos eram os anticristos do primeiro século que João censura. No capítulo 4 da primeira carta, verso 1 ao verso 3, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Anticristos. Aqueles que negam a encarnação do Senhor Jesus, negam que Ele veio em carne. Então, meus amados irmãos, negar a encarnação de Cristo, negar a humanidade do Verbo de Deus é um ataque às doutrinas cruciais e centrais do cristianismo. Na obra da salvação, Jesus Cristo é a única ponte que liga o pecador a Deus. Por isso, bem claramente, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5, se há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Atos 4,12, Lucas também diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meus amados irmãos, sem crer no Verbo de Deus encarnado, o pecador está eternamente perdido. Então, Jesus Cristo, sendo a manifestação suprema de Deus, é o Verbo preexistente e eterno, ele também é humano, ele se encarnou e viveu e habitou entre nós. Mas, em segundo plano, Jesus Cristo, a manifestação suprema de Deus, é a manifestação do Verbo da vida. Versículo 2, aqui de 1 João, diz a palavra de Deus: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O Senhor Jesus Cristo não é apenas o Verbo eterno, o preexistente, o Verbo de Deus, o Deus homem. Ele não é apenas o Logos, a palavra eterna, ele é a vida eterna, e essa vida não permaneceu isolada lá no céu, na glória, mas ela se manifestou na terra. O Senhor Jesus, ele veio do céu proclamando a glória do céu, mas promovendo a paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, conforme Lucas, capítulo 2, no versículo 14. No Velho Testamento, nós temos as cristofanias, as manifestações do Cristo pré-encarnado. Lá em Josué 5, verso 13 a 15, diz a palavra de Deus que apareceu um príncipe diante de Josué, e esse príncipe era o Senhor Jesus pré-encarnado. Daniel capítulo 3, verso 24 e 25, quando ali na fornalha de fogo ardente, estavam os 3 amigos de Daniel, e apareceu mais um personagem, um quarto personagem, e era o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. E no Novo Testamento, a voz está bem ruim, meus irmãos, eu vou tentar chegar até o fim, tá? Mas vamos lá, tenham paciência comigo aí. No Novo Testamento, nós temos a manifestação do Cristo encarnado, não só de forma visível, audível, mas também tangível. Jesus Cristo não foi apenas visto e ouvido, mas ele foi tocado também pelos pecadores, e esse processo de manifestação de Jesus no Novo Testamento foi um período histórico de 33 anos, indo do seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição.
Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, diz a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus é a manifestação da vida eterna. Jesus não é um Deus impessoal, Ele não é um Deus inacessível, conforme ensinam algumas religiões e filosofias orientais. Ele se manifestou a nós para se relacionar conosco. Ele se revelou a nós nas obras da criação da natureza. Ele se revela a nós na sua palavra, além da sua vinda pessoal a esse mundo. Então, com isso, nós podemos conhecer Jesus. Nós podemos ter vida em Jesus. Nós podemos ter comunhão com o Senhor Jesus. Ele nos deixou as Escrituras, a palavra de Deus, para através delas conhecê-lo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus é a manifestação suprema de Deus. Ele é o verbo preexistente, Ele é o Deus homem, Ele é o Deus que se manifesta, a vida que se manifesta. E em quarto lugar, Ele é a proclamação do verbo da vida. Verso 3 e 4 diz o texto: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Meus amados irmãos, eu sou suspeito para falar sobre a Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca. A Coca-Cola continua sendo o refrigerante mais produzido e mais consumido no mundo. A fórmula da Coca foi criada pelo farmacêutico americano chamado John Pemberton em maio de 1886 em Atlanta, nos Estados Unidos, há 138 anos atrás. E o objetivo de John Pemberton é que todos os cidadãos do mundo experimentassem o seu refrigerante. Quando chegou o ano de 2013, 127 anos depois, a Coca-Cola chegou aos mais de 200 países do mundo. Mais de 1 bilhão e 800 milhões de doses de Coca-Cola são consumidos no mundo diariamente. E de acordo com textos do Novo Testamento, como Mateus 28, versos 18 e 19, Marcos 16, 15, Mateus 24, 14, Atos 1, 8, o objetivo de Deus é que o Evangelho também seja proclamado por nós, a igreja, e chegue até os confins da terra. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve ser anunciado a todos os povos em toda a face da terra. Hoje, na classe dos adultos, nós estudamos a lição número 7, que fala sobre evangelização. E no terceiro tópico daquela lição, nós vimos as implicações para a vida da igreja. E o autor Mark Dever, daquelas lições, do livro que resultou daquelas lições, ele diz que a igreja local é o plano de evangelização de Deus. A igreja local é o plano evangelístico de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é a única agência missionária de Deus na terra. A Coca-Cola já alcançou o mundo todo com seus produtos. A igreja, por sua vez, precisa alcançar o mundo todo com a pregação do Evangelho. E aqui nos versos 2 e 3, o João trabalha com a ideia de testemunhar e de anunciar. E ninguém pode testemunhar daquilo que não conhece. Então, quem não conhece Jesus não tem como testemunhar de Jesus. Quem não conhece Jesus não tem a visão da necessidade de anunciar Jesus. Então, uma vez que nós conhecemos Jesus, que Ele se torna nosso Senhor e Salvador, Ele próprio nos envia a anunciá-lo ao mundo. João 20, verso 21, que nós vimos na lição de manhã. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E os apóstolos, lá em Atos 4, verso 20, quando estavam sendo ameaçados pelas autoridades do Império Romano, para não continuar pregando o Evangelho, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E no versículo 4, meus irmãos, finalizando essa mensagem, olha o que Jesus diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus só é uma igreja verdadeiramente e plenamente alegre quando ela cumpre a grande comissão do Senhor Jesus de pregar o Evangelho. Quando ela traz a sua comunhão e a comunhão com Cristo, os pecadores perdidos deste mundo. Igreja que não é missionária, igreja que não é evangelística, é uma igreja triste, uma igreja fechada, uma igreja recalcada. Mas a igreja que faz missões, a igreja que é evangelística, é evangelizadora, é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, é uma igreja vibrante. Não que a nossa igreja seja essa igreja missionária, essa igreja evangelística, para que a alegria do Senhor Jesus seja completa no nosso coração. Mas antes de finalizar essa mensagem, eu quero fazer pelo menos 3 aplicações dessa mensagem. Primeiro, qual o conceito ou ideia que você tem a respeito de Jesus? Qual o conceito ou ideia que você tem a respeito de Jesus? Para você, Jesus é o Deus encarnado? É o Deus homem? Ou é apenas um personagem importante da história? A sua atitude em relação a Jesus é uma atitude cristã ou anticristã? Porque não tem meio termo. Ou você é um cristão, ou você é um anticristão. Então, creia em Jesus. Não de acordo com o que você pensa a respeito de Jesus, como os gnósticos e os docéticos daquele primeiro século, mas de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda aplicação, Jesus desceu da glória do céu, e Ele veio até este mundo para buscar e salvar o perdido, conforme Lucas 19, verso 10. Então creia no verbo de Deus que se encarnou, que se fez homem para te salvar, porque só Ele pode desviar você da rota do inferno e colocá-lo no caminho do céu. Então da terra até o céu só se vai através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terceira e última aplicação, você que já é crente em Jesus, que esforço você tem feito para tornar Jesus conhecido em todo o mundo? Então ore pelos pecadores perdidos. Aproveite as oportunidades de testemunhar de Jesus, de anunciar Jesus, conforme vimos na lição de hoje de manhã na escola dominical. Contribua fielmente com seus dízimos e as suas ofertas para que a obra da evangelização alcance todas as nações, povos, tribos, línguas e raças, porque essa é a grande comissão que Deus deu a mim e a você como igreja, e nós não podemos abrir mão dela jamais. Então, concluindo a mensagem da palavra de Deus, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a manifestação suprema de Deus. E nós vimos aqui 4 aspectos desse tema para a nossa reflexão nessa noite. A pré-existência de Jesus como o verbo de Deus, a humanidade de Jesus sendo o verbo de Deus, a manifestação do verbo da vida, que é o Senhor Jesus, e por último, a proclamação do verbo da vida até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Amém.